Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nós continuamente, nos fazendo crescer no conhecimento e na graça. Amados, nós vamos dar hoje continuidade, hoje quarta-feira, dando continuidade ali à conversa entre Jesus Cristo e Pedro. E ontem, na última pergunta, nós vimos que João entra ali no cenário da conversa que estava restrita apenas a Pedro e a Jesus. Entra no cenário, né? Vinha seguindo eles dois, enquanto Jesus falava com Pedro, dizendo a Pedro, né? Sobre quando ele ficasse velho, né? Dando passando para ele uma mensagem com palavras enigmáticas, palavras com símbolos, né? Falando do futuro de Pedro e referindo-se à sua morte, embora Pedro não entendeu naquele momento, né? E logo em seguida João aparece ali atrás dele, caminhando, né? E Pedro percebe que Pedro olha para trás, olha de lado para trás ali, percebe que João está acompanhando, né? E a pergunta 7 faz justamente uma pergunta para dar continuidade ao que ocorre nesse cenário após Pedro ver João seguindo ele, Jesus. O que queria Pedro saber sobre o futuro da vida de João, já que Jesus disse, olha, quando você ficar velho vai acontecer isso com você, né? E então bateu uma curiosidade em Pedro. Pedro queria saber o que ia acontecer com a vida de João também. A resposta de Jesus continha que ensinamento para Pedro e para os demais, não só para Pedro e os demais discípulos que ali estavam, e os que não estavam ali também, mas principalmente para nós hoje. Olha só a resposta de Cristo, como ela até parece um pouco dura, mas olha como ela é preciosa. João capítulo 21, versículo 21 e 22 diz assim: vendo Pedro a este João que estava seguindo ele, né, esse discípulo, disse Pedro a Jesus: Senhor, e deste que está seguindo a gente aí, o que será dele? O que será do futuro dele? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Que coisa linda, né? Isso parece muito grosseiro, né? Para os crentes de hoje, que são muito sensíveis, né? Os crentes de hoje são muito sensíveis. Eles certamente não iriam gostar de Jesus. Fazer igual aquelas crianças, né? As crianças birrentas de hoje, mal acostumadas, eu chamo de geração Xuxa, né? Quando o pai faz alguma coisa, a criança fala assim: não te amo mais, né? As crianças dizem hoje isso aí. Um dia desse eu vi uma cena dessa: eu não te amo mais, né? Ora, se o pai não for geração Xuxa também, vai deixar a criança ficar um dia ou 2 dias, que a criança não aguenta ficar 1 ou 2 dias, não. Ela não aguenta 3 horas. O pai retire tudo que ela tem de 2 ou 3 horas para ver o que ela vem, né? Eu não te amo mais porque você tomou meu celular, né? Eu não te amo mais porque você me privou. Diga assim, vai ficar 2 dias agora sem celular. Meu amigo, esse menino vai ficar dizendo eu te amo de 5 em 5 minutos, né? Agora, se a gente não tem esse Espírito de Cristo, a gente se torna muito frágil às coisas do mundo, como as crianças e os pais de hoje, né? Então, a gente se torna muito frágil por falta de conhecimento. Mas Jesus não tem esse problema, porque ele é justo na medida certa. Ele castiga quando tem que castigar, ele puxa a orelha quando tem que puxar, e abraça, beija, conforta, consola, nina, né? Balança a rede ali, quando tem que fazer. Porque ele é maravilhoso, é na medida certa. Quando o sujeito quer ir longe demais, né? Ele vai puxar a orelha, por bem dele, não é porque ele não gosta, não é porque Jesus é bipolar, não é porque ele é desequilibrado, bate e assopra, briga e depois diz eu te amo. Não, é porque ele é equilibrado.
Porque existe amor na relação. Ele faz isso com amor sempre, com sabedoria. Então, Jesus diz claramente para Pedro: Pedro, para de se importar com a vida dos outros, Pedro. Por que você está olhando para a vida? O que importa para a sua salvação, você saber o que vai acontecer com João? Agora ou no futuro? Por que você não olha para a sua própria vida? Quando eu disse vigiar e orar, é para vigiar a tua vida, não a vida dos outros, não. Então, Cristo está mostrando a Pedro aí, claramente, que ele tem, também Cristo está dizendo assim: olha, Pedro, olha só para teu umbigo, não olha para a vida de ninguém, deixa o teu próximo morrer de fome, não é da tua conta. Deixa o teu próximo morrer de frio, porque tu tem 2 roupas sobrando, não vai dar uma para ele. Não é isso que Cristo está dizendo. Cristo está dizendo, quanto à questão da edificação espiritual, do que vai acontecer com as pessoas, você tem que olhar para si. Não tem que se preocupar com aquele que está sendo guiado pelo Senhor. Não é? Aquele que está sendo preocupado no sentido, se ele vai se salvar, se ele vai se perder. Não te preocupe com relação a isso. O futuro dele está nas mãos de Deus. Você não é Deus para estar preocupado com isso. É isso que Cristo está tentando transmitir a Pedro, né? É da tua conta, Pedro, se eu queira que João fique vivo até que eu volte, até que eu retorne à terra em glória e em poder. Não te importa com isso. Cada um tem a sua obra. Não é se eu permitir que João fique até que eu venha vivo. Olha só que coisa linda. Se eu permitir isso, Pedro, isso quer dizer que eu estou fazendo acepção de pessoas, a obra de João é melhor do que a sua, João é maior do que você? Não. Porque você vai morrer antes, você é menor do que João? Não. Cada um vai ser exaltado na sua obra. O Senhor recompensará a cada um pela sua obra. Então a gente pode dizer que a obra de João é maior do que a de Pedro? De maneira nenhuma. Se a gente for analisar assim ao pé da letra, segundo a coragem, segundo a bravura, a obra de Pedro é maior do que a de João. Porque Pedro morreu, na hora de morrer eu quero ficar de cabeça para baixo. Ninguém teve essa coragem, só Pedro. Então Pedro é muito maior do que João. Se a gente for analisar na ótica humana, o humano que mede a coragem, a força, o dinheiro, o poder, a inteligência, né? O ser humano. Mas nós não estamos aqui para isso. Eu tenho certeza que o Deus justo e perfeito, que não faz acepção de pessoas, ele nunca vai dizer assim, olha, o irmão Fábio é maior do que a irmã Tânia. A irmã Tânia é maior do que o irmão Fábio. O irmão A é maior do que o irmão B. O irmão B é maior do que o irmão... Deus não perde tempo com isso, não. Porque Ele nos tem como filhos obedientes na mesma conta. Cada um tem uma obra preciosa. Se você fizer a obra de Deus conforme toda a sua força, dedicando todo o empenho, fazendo da melhor maneira possível, você vai fazer uma obra que se equipara a muitos outros. A igreja que criou essa coisa, olha, se você ganhar 1000 almas, você vai ter 1000 estrelas na sua coroa no céu. Então aqui é uma competição. Nunca o Senhor estimulou competição na Bíblia. Não há isso na Bíblia. O Senhor prova cada um conforme a sua força. E dentro da força que cada um tem, o Senhor vai exaltar para que todos tenham uma glória específica. Uma glória específica. E aquela glória específica, ela é ímpar. Então Pedro jamais vai se igualar a João. João jamais vai se igualar a Pedro. É uma glória que Deus vai dar para ele. Então Pedro, se no céu houvesse cobiça, Pedro ia dizer assim, eu queria tanto ter a glória de João, eu invejo a obra de João. E João ia dizer, eu queria tanto ter a glória de Pedro, eu invejo a glória de Pedro. Sabe por que a beleza disso? A diversidade com que o Senhor mostra a importância de cada um, o valor de cada um, para que ninguém esteja perdendo tempo cobiçando a vida do outro. Isso é maravilhoso. E Cristo ratifica para Pedro, Pedro, o que te importa agora? Segue-me, siga-me você, esqueça os outros. Continuando, amados,
Vamos agora aqui para a 8ª pergunta, que diz assim: que princípio sobre a salvação dos servos é revelada aqui na Bíblia, né? Que princípio sobre a salvação, né? Já que o Senhor disse na pergunta anterior, respondendo a Pedro, falou assim: Pedro, o que importa para você sobre o futuro de João, o que vai acontecer com João, isso não é importante para você saber, não. Isso não vai lhe ajudar na sua edificação espiritual. Isso não vai fazer de você ser melhor ou ser pior. Porque se eu disser que João vai ficar até o último dia comigo, não vai morrer, isso pode fazer mal ao seu espírito. Você achar que eu estou fazendo acepção de pessoas, estou privilegiando de um em prol do outro. Não é? Ou então, isso pode estimular você equivocadamente para que você querer me agradar fazendo mais por competição. E quando o homem entra no espírito da competição, ele está dizendo para si mesmo no seu íntimo: eu sou melhor do que João e vou provar para todo mundo que eu sou melhor do que ele. Aí, o que há dentro disso? Espírito da arrogância, o espírito da vanglória, o espírito da cobiça, querer sempre ser melhor do que o irmão. Isso não cabe dentro do Evangelho de Cristo. Não cabe dentro do Espírito de Deus. O Espírito de Deus reprova tudo isso. O Espírito de Deus é de união, de respeito, de humildade. Nada disso tem harmonia com a vontade de Deus. Então, a pergunta aqui, né, que princípio sobre a salvação dos servos, de todos os servos, não só dos apóstolos, dos discípulos, mas de todos os servos, até nós hoje, é revelado na Bíblia para que a gente não proceda equivocadamente, como Pedro procedeu aqui na pergunta anterior. O verso está em Mateus, capítulo 16, versículo 27, quando Cristo diz assim: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um, não é a coletividade, não é a igreja, não é a congregação, a cada um individualmente, né? Segundo as suas obras. Então mostra claramente aqui um outro princípio, né? O princípio da salvação, que é individual. Deus trata para a salvação, Ele trata, né, cada um individualmente, Ele se relaciona com cada um individualmente. É verdade que o Senhor se relaciona com a igreja como um corpo, onde Cristo é o cabeça. Mas dentro desta igreja, dentro deste corpo eclesiástico, desse corpo espiritual, ele se relaciona com cada um individualmente. Assim como o nosso cérebro se relaciona com cada órgão do corpo. Se você tiver sentido uma dor no pulmão, o cérebro vai detectar a dor na região do tórax. Se você sentir uma dor, se um espinho entrar no seu dedinho do pé, o dedo mínimo do pé, o dedo mindinho do pé, o seu cérebro vai detectar que a dor está lá no dedo mindinho. Se relaciona com cada um individualmente. É por isso que Paulo compara a Santa Igreja Espiritual de Cristo a um corpo, que Cristo é o cérebro, a mente, né? A parte racional, a central de comando do corpo, né? Pois bem, a cada um. Um outro princípio que nós poderíamos ter citado aqui como verso é aquele de Mateus 24, quando o próprio Cristo, falando aos seus discípulos, mais uma vez traz à tona, ratificando o princípio da salvação, que é individual. Deus não salva a igreja como um coletivo. Por que não faz isso? Porque se Deus fosse salvar a igreja como um coletivo, imagine que na igreja tem uma família. O pai e a mãe são pessoas que são santas e fazem uma santa devoção para com Deus, andando na linha, andando segundo a lei de Deus, exaltando o nome de Deus, agradando o Senhor em tudo que faz e o que fala. Mas o filho dele e a filha deles, desse casal, um vive envolvido com mentira, com adultério, com prostituição e tal. Se Jesus viesse salvar a igreja como um todo, ele tinha que salvar a filha que não quer nada com o reino de Deus, que não obedece a Deus, que não gosta de Deus, que vai afrontar a lei de Deus, a vontade de Deus. Por isso que a salvação ela não é coletiva.
Então, essa bobagem que o povo diz, a minha igreja é a igreja verdadeira. Para você ser salvo, tem que entrar na minha igreja. É uma loucura falar essas bobagens, porque essas bobagens, elas afrontam os princípios bíblicos que estão muito claros. Cristo diz lá em Mateus 24, estará dois no campo, será levado um e deixado o outro, mostrando ali o princípio da salvação individual. Ele diz ainda, se estiver duas mulheres trabalhando no moinho, ou seja, aquela pedra de mó que ficava quebrando ali o grão, né, para fazer a farinha, por exemplo, a farinha de trigo, do trigo, né? Aquela pedra de mó ficava empurrando aquela pedra ficava girando sobre outra pedra, e o grão que ficava embaixo entre as pedras ia sendo esmagado até a farinha virar um pó fininho ali, né? Então, se tiver duas trabalhando na mó, e olha como é interessante isso, ó. No campo, dois no campo, é uma referência muito clara à pregação do Evangelho. Estarão dois no campo lançando a semente do Evangelho. Olha como Cristo está falando, inclusive, dentro da igreja aí, ó. Toda a linguagem é para dentro da igreja, não é para o mundo, não. Ele está falando somente para aqueles que se perderão dentro da igreja. Estarão dois no campo, no trabalho da obra do Senhor. Será levado um e deixado o outro. Estarão dois na mó, duas mulheres na mó. Símbolo de igreja, duas mulheres na mó ali. O que é a mó? A mó era aquilo que pisava o grão da farinha de trigo. E a farinha de trigo faz o quê? O pão, ou seja, aqueles que estão produzindo a palavra, aqueles que estão produzindo as lições, aqueles que estão produzindo os estudos. Serão dois, só será levado um e deixado o outro. Nem todas as pessoas que vivem produzindo estudo bíblico, como eu fico produzindo estudos bíblicos, produzindo conhecimento, nem todos se salvarão. Né? Quem garante que eu vou ser salvo? Eu vivo nessa esperança, mas você não pode garantir isso. Só Deus, que é onisciente, sabe disso. Né? Então, esse é o princípio. Por isso que Cristo diz claramente, ó Pedro, por que tu está preocupado com a vida de João? Você não pode salvar João e nem João pode salvar você. Para o princípio da salvação, se preocupe em me seguir. Se você se preocupar em me seguir e me servir, ao me seguir, então o seu exemplo vai ajudar, por exemplo, a João e muitos outros também a me seguir. Isso é o suficiente. Siga-me. Obedeça a minha palavra. Seja exemplo para muita gente. E aí você vai estar ajudando a João e muitos outros Joãos por aí. Olha que beleza. E aqui, mais uma vez, deixando bem claro, cada um, o Filho do Homem virá à terra trazer a cada um segundo as suas obras. As obras de Pedro serão recompensadas, né, com a vida eterna, segundo as obras de Pedro. Existem dois tipos de obra, né? A obra da vida e a obra da morte. O galardão que Cristo traz são dois tipos de galardão. O galardão da vida eterna e o galardão da morte eterna. É a segunda obra do mal e a obra do bem, não é isso? São os dois grupos que ele vem, o da direita e o da esquerda, que ele vem recompensar, não é isso? Então, aqui, quando ele vai dar a cada um segundo a sua obra, então ele vai recompensar o Pedro, que perseverou, seguiu Cristo até o fim, que é a vida eterna, e o João, que seguiu até o fim, Jesus Cristo, e vai receber também o galardão da vida eterna. Agora, se João, que vai ficar depois de Pedro morrer, se João tivesse apostatado da fé, tivesse negado Jesus Cristo e tivesse voltado para o mundo, qual seria a recompensa de João? Nós já sabemos, porque está aqui o princípio, né? O Senhor vem para dar a cada um segundo as suas obras.